Estão em estúdio connosco Orlando Samões, especialista em assuntos internacionais, e Vitaly Venezlavsky, especialista em segurança e defesa. Bom dia, bem-vindos. É justamente por aqui que começamos, Orlando Samões, para olharmos para este alargamento do prazo de Donald Trump. De certa forma era expectável que não concretizasse estes ataques às instalações energéticas por poderem configurar crimes de guerra? E assim seriam. Mas, bom dia, muito obrigado pelo convite. Estamos no estilo Trump no seu melhor. Provoca o incidente, dá origem a um prazo, não é? Faz um deadline, a seguir aguarda a resposta, espera que o lado mais forte prevaleça, que neste caso então a força dos Estados Unidos consiga despoltar algum efeito, até às vezes de dominó, um efeito que tenha efeito sobre o regime. Não obtendo a resposta, novo incidente, novo deadline. É um estilo muito próprio. Ele quer foram muito os próprios que isto Estados Unidos resulte, que disseram que era preciso às vezes intensificar o conflito para haver uma desescalada. Terá funcionado? Pois, não, e que por vezes até pode ser verdade, não é? Porque nós, cada caso, e nós temos neste momento, como vemos, tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, que é difícil encontrar aqui até uma maneira quase de analisar aquilo que se está a passar. Dificultam muito o nosso trabalho. Estamos a ver momento. A publicação, desculpe interrompê-lo, de Donald Trump justamente na rede social que detém, a Truth Social, onde revela então ao mundo, no fundo, isso mesmo, que estão a decorrer produtivas conversações para eventualmente se chegar a um fim deste conflito e das hostilidades no Médio Oriente e que haverá então um alargamento por 5 dias desse prazo. Orlando Samões. Sim, isto é de facto muito interessante. Volta Trump a tentar obter, que através da ameaça, uma forma de obter o resultado que quer, e por muito que ele manobre a sua própria base de apoio, muitas das instituições americanas, está a sentir o efeito nos mercados. Por muito que alguns dos efeitos nos próprios Estados Unidos e na sua economia sejam cruzados, e ele tenha bastantes reservas e haja empresas de venda de gás que não estão a ser prejudicadas, ainda assim estamos, enfim, aqui com um Trump a ser muito próprio. Tem sido agora, muitas vezes, veiculado pela comunicação social, a maneira como ele, no final da década de 80, já utilizava expressões muito próximas daquelas que está a utilizar hoje. Entrevistas em 87, 88, 89, em que Trump, ainda não candidato, não político, mas imobiliário de sucesso, reconhecido, ia dizendo que estavam, portanto, que os aliados, ele disse frases como: os aliados não estão a ajudar a escolta dos navios, portanto, isto em 87, e frases como, voltou a dar a entender agora, que os Estados Unidos podem ter que tomar carga. Ou seja, estamos, de facto, ele está a viver essa guerra. E acusamos-lo tantas vezes também de alguma incoerência e inconsistência, mas aqui nota-se que ele está há muitos anos, não é? Finais dos seus 30 anos, num movimento que, no fundo, agora deve ser o momento dele, não é? Da finest hour. Vitaly, a verdade é que não ouvimos, estamos na 4ª semana de guerra, não ouvimos muitas vezes falar em conversações. Terá com esta ameaça Donald Trump de facto conseguido pelo menos uma via de diálogo capaz de terminar em desfecho positivo para este conflito? Uma coisa é certa, ele quer muito a via de diálogo. Ele precisa de terminar esta guerra pela via de diálogo. Esse é Donald Trump, o deal maker, aquele que faz sempre acordos. Ele quer sair desta guerra com um acordo. Como é que ele quer chegar à fase de negociação, estando sempre na melhor posição possível e tendo o seu adversário, neste caso, na pior posição possível. Portanto, tudo o que ele vai fazer do ponto de vista da utilização das Forças Armadas vai servir sempre o propósito de enfraquecer mais a posição negocial do seu adversário e fortalecer a sua, para depois conseguir chegar a um acordo em termos mais favoráveis a ele próprio, portanto, aos Estados Unidos neste momento. E isto inclui, em teoria, aquilo que há pouco também tivemos aqui a falar, que foi justamente o que é a ideia de escalar para promover, ou melhor, a ameaça de escalar como forma de enfraquecer a posição do adversário. Isso resultou? Ainda não sabemos se resultou. Sim. Sabemos que essas coisas normalmente são feitas, são opções tomadas. Temos a tática é correta? A tática, em teoria, sim. A tática, em teoria, funciona, mas para ela funcionar há um contexto muito específico, que é o condicionamento cognitivo do adversário.
O que é que isto significa? Por exemplo, nós podemos ter o cenário de que Donald Trump ameaça tomar a ilha de Karg e condicionar a exportação de gás natural e de petróleo iraniano. Tudo bem, as Forças Armadas Americanas tomam a ilha, mas isso não garante que o Irão vá depois disso negociar. O Irão pode dizer que se recusa a negociar. Vai acarretar custos políticos e económicos de perder controle sobre a ilha? Vai. Mas, em verdade, o Irão está neste momento, o regime está neste momento numa via de sobrevivência. Portanto, não tem muito mais a perder, este regime iraniano. Portanto, sempre que há ameaça de escalada, o Irão, de facto, pode dizer sempre que não está disposto a negociar, porque está numa via de sobrevivência e porque muito facilmente uma teocracia iraniana, islâmica iraniana, pode assumir o discurso do martírio em prol da resistência. E eles têm o exemplo perfeito do martírio, porque hoje a República Islâmica tem o maior mártir, que é o seu Ayatollah. Ele morreu no primeiro dia e a própria República Islâmica vai vender esse, do ponto de vista da propaganda da informação, de que o primeiro mártir desta guerra é o Ayatollah. Ele foi o primeiro a ser morto e, portanto, o povo tem que suportá-lo também nisso. Voltando aqui à questão energética, não deixa de ser curioso, Rolando Samões, que este alargamento do prazo e este início de conversações, que Donald Trump diz, no fundo, que já começaram há 2 dias e que vão prosseguir, que tudo isto e este pedido para que não haja mais ataques num período de 5 dias sobre instalações energéticas ocorra no dia de um aviso muito importante por parte do diretor da Energia, em que nos diz que estamos perante o início ou prestes a chegar a uma crise energética sem precedentes na história do mundo. E Trump não quererá ficar conhecido como alguém que, depois de ser eleito por via da dimensão também económica e da inflação, provocar uma escalada dos preços que pode ser proporcionada se não se conseguir encontrar aqui uma maneira que pode ter que, de facto, articular alguma posição com os aliados. Com a NATO, com a tal NATO mais o Ocidente alargado, o Indo-Pacífico, que também está em conversações. Hoje o secretário-geral da NATO já veio dizer que estamos a trabalhar nisso. Sabemos que estas respostas são sempre muito vagas, mas que é preciso fazer alguma coisa e ter uma posição mais contundente. Porque, de facto, Trump tem aqui um bocadinho de razão quando diz que os Estados Unidos não usam assim tanto. Quer dizer, não é verdade que não usem o estreito, mas o impacto vai ser um bocadinho maior sobre os europeus. Quanto ao Irão... Não quer dizer que os Estados Unidos não tenham, eu acho naturalmente, também consequências. Claro, e também a nível dos preços é global, é transversal. O preço é global. Sim. E daí também Trump estar a querer globalizar esta guerra, não é? No fundo, coligar-se agora. Contra o Irão, e como foi dito, está numa posição de tentar responder numa espécie de tic for tac. Portanto, se nos atingem a dessalinização, nós vamos atacar a dessalinização. Se atacam a central elétrica, nós atacamos a central elétrica. Olho por olho, foi o que ouvimos do lado do Irão. O problema é que o Irão não tem capacidade para atacar as centrais elétricas nem de Israel nem dos Estados Unidos. Portanto, mas teria capacidade para atacar as estruturas que servem para transformar a água do mar em água potável e que são essenciais para aquela região. Sim. E isso poderia ser dramático. Golfo, em Israel é mais difícil, mas também já tentaram. Ou seja, há aqui países que estão a pagar este preço. E a forma de estar do Irão, que é, no fundo, eles sobem a parada da guerra, dão sinal da resistência, e claro, cada dia que passa é um dia que demonstram resistência, porque é um dia que ainda assim os Estados Unidos não conseguiram para já ganhar, mas é através de um custo a impor sobre países com os quais eles gostariam de estar em diálogo, mas que podem ficar muito mais próximos dessa tal globalização do lado ocidental. Eu acho que os Emirados vai ser possivelmente, assim como o Bahrein, poderão vir a fazer parte dessa grande coligação e, no fundo, deixar o Irão ainda mais isolado. Já se sabe que o Irão vai deixando sair os navios, diz sempre que está aberto para os seus amigos. Isto, aliás, é algo que também é criticável. E que isto tem beneficiado, como sabemos. Não é? E tem beneficiado. A Rússia até, se calhar, mais também, diretamente através dos sistemas de informação que partilha. A Índia também e a China, por muito que queiram aparentar neutrais, mas é um regresso a uma política muito feia que normalmente não leva a grande prosperidade ou felicidade da humanidade, não leva à cooperação, que é esta divisão do amigo-inimigo. Não há regras gerais e abstratas para o Estreito de Hormuz, há uma decisão casuísta com base em quem ainda apoia este regime do Irão ou não. É sairmos dos Estados de Direito e do Direito Internacional para entrarmos na decisão
caso a caso, baseado em impressões pessoais sobre países ou não que estejam do nosso lado. Daí o Trump ter até tentado sugerir que era bom que a China também ajudasse a abrir o Estreito de Hormuz. Ele, ao dizer isso, está a ser um bocadinho mais até regrado na maneira de olhar este conflito e tentar puxar até a potência que neste momento se avizinha como sendo desafiadora à ordem dos Estados Unidos.